Olá, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o ministro da fé e da cura divina, Marcos Isênio, da Igreja Soberana da Presença de Deus. Quero compartilhar com você mais uma mensagem de fé para abençoar a sua vida, fortalecer a sua vida, lhe dar uma saída para os problemas que constantemente lhe atingem, realçar a sua fé e direcionar os seus caminhos em direção ao reino de Deus. Para que o Senhor Deus faça maravilhas na sua vida, é necessário que você o conheça e tenha um vínculo familiar com ele. Esta mensagem bíblica fala sobre a necessidade de reconhecer a soberania de Deus. Fala sobre os dois tipos de atuação na vida do ser humano, que são a opressão demoníaca e a possessão. O primeiro é a possessão demoníaca e a opressão demoníaca é o segundo tipo. Também fala sobre a fé inabalável, que é a confiança plena em Deus e em sua palavra. E também fala sobre a superação de todas as situações intransponíveis através do cultivo da fé inabalável. Vamos para Jeremias, capítulo 9, versículos 23 e 24. Diz assim o texto: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Então, tudo que conquistamos ou desfrutamos na vida vem do Senhor, Criador e mantenedor de todas as coisas existentes no universo. Um homem temente a Deus sabe que as bênçãos de Deus não vêm pela sua própria força ou pelo seu próprio conhecimento, mas sim das mãos do Todo-Poderoso Jeová. Claro que isso não quer dizer que a pessoa pode se acomodar e tomar uma posição de passividade e apatia, esperando que Deus faça tudo sozinho por ela. O mundo, ou seja, o sistema satânico, composto pelos incrédulos e desobedientes às leis de Deus, cujo rei é o diabo, controla e governa a forma de pensar e de agir dos homens insubordinados às leis de Deus. Nele opera a depravação total dos caídos e influenciados pelo adversário de Deus. Esses homens acreditam piamente que tudo o que eles possuem é fruto do seu próprio esforço e conhecimento. Ou seja, pensam ser independentes de Deus. Por isso não reverenciam nem obedecem às leis divinas. Os rebeldes estão completamente convictos de que podem dirigir as suas vidas sem a participação de Deus e sem a submissão aos seus mandamentos e à sua obra redentora. Eles acreditam que tudo o que possuem é fruto do seu esforço e conhecimento adquirido. Consequentemente, essas pessoas estão completamente insensíveis à voz de Deus, ao ponto de perderem o juízo e lutarem contra o seu Criador e Provedor.
preferindo dar ouvido à voz dos espíritos enganadores e à voz das legiões de demônios. É importante destacar um fato. Os espíritos imundos que governam a vida desses homens caídos lhes impõem uma aversão contra aquelas pessoas iluminadas, dotadas pelo Espírito Santo de Deus. Essa é a origem imediata da perseguição contra os escolhidos e ungidos. Essas pessoas insubordinadas, influenciadas pelo sistema satânico e pelos sistemas humanos que matam e destroem, buscam e planejam uma forma para jogar lixo na porta da casa do justo. Seja através de ameaças, seja por meio de fofocas, mentiras e insinuações, seja por provocações, seja pelo desrespeito à pessoa do justo. Mas nada, absolutamente, prevalecerá contra um homem de Deus, como está escrito em Jeremias, capítulo 1, versículo 19. Vamos ao texto. Jeremias 1, 19. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Então, eles podem pelejar contra você, mas eles não vão prevalecer, porque o Senhor está com você para lhe livrar. Diante da atuação do mal na vida do ser humano, devo destacar dois aspectos distintos entre si. Aí nós vamos falar sobre a possessão demoníaca e a opressão demoníaca. A possessão demoníaca é atestada pelo alojamento de um espírito imundo dentro do corpo do indivíduo. Ele está agarrado à sua alma. Um exemplo comum é o caso do espírito imundo da imundícia sexual, o espírito vulgarmente conhecido de pombagira, a exemplo da prostituição e do desejo descontrolado das paixões sexuais que destroem vidas e sonhos de uma família feliz. Pessoas possuídas por esse tipo de espírito também carregam consigo o espírito da morte, o qual espera o aparecimento da primeira oportunidade para tragá-la e aniquilá-la para o lugar mais temido do mundo, que é o inferno espiritual. Esse espírito da impureza sexual coloca o indivíduo num estado de descontrole de seus desejos sexuais e o coloca num estado de desvalorização da sua condição de imagem e semelhança de Deus. Frequentemente, o reino da escuridão atua na vida de indivíduos portadores desse tipo de possessão, os impedindo de estabelecer um relacionamento firme e abençoado com uma só pessoa. Conheço indivíduos que não conseguem ser constantes em sentir atração e desejo por uma só mulher, e vice-versa. Isso é devido ao domínio da vida da pessoa que foi entregue ao espírito imundo que está preso à sua alma, que age no corpo físico, a deixando suscetível à depravação amorosa. É importante informar que esse mesmo espírito pode induzir o indivíduo ao homossexualismo, porque ele age no pensamento e na inteligência da pessoa, induzindo ao engano de que nenhuma mulher ou homem é capaz
de lhe satisfazer completamente. E logo, para preencher essas lacunas e carências sentimentais, ele ou ela começa a buscar no homossexualismo o preenchimento de suas carências amorosas na caminhada, na busca do prazer sexual. O homem só terá uma vida amorosa realizada, completa e feliz, de verdade, se ele se submeter às instruções da palavra de Deus. E aqui falo das instruções puramente bíblicas e não daquelas regras morais que a religião ensina. Falo de instruções muito simples e singelas, que quando aplicadas com a fé sobrenatural, potencializam os atributos e potencialidades que Deus outorgou ao ser humano para ser a sua imagem e semelhança. Ou seja, para ser completamente feliz na vida amorosa, sentimental e familiar. Se deixarmos os conceitos do mundo e alicerçarmos a nossa vida sentimental na palavra do Senhor, teremos uma vida amorosa e sentimental incomum, surpreendente, que vai servir como padrão de vida amorosa feliz para a sociedade. Outro exemplo comum de possessão demoníaca é a possessão mediante o espírito do vício. Outro exemplo é o espírito rebelde da oposição declarada aos mandamentos e ensinamentos do Senhor. Este espírito rebelde, a meu ver, é o pior deles, pois geralmente é companheiro do espírito da blasfêmia contra o Espírito Santo, que é pecado imperdoável. Devemos compreender que qualquer possessão demoníaca, influência satânica, ou mesmo suas consequências espirituais inevitáveis, são auto-induzidas, ou seja, o próprio indivíduo, mediante o seu livre arbítrio, preferiu se submeter ao sistema maligno em vez de se submeter ao reino de Deus e à sua palavra. Também vale dizer que nós não devemos temer. Nós não devemos temer a atuação ou aos ataques desses espíritos imundos. Pois, com o poder de Deus, podemos vencê-los tranquilamente, uma vez que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Quando, por exemplo, por intermédio de corpos e mentes humanas possuídas, eles vierem nos ameaçar, importunar ou perseguir, não precisamos ficar intimidados ou amedrontados, pois Deus dotou os seus filhos de autoridade e poder para destronar qualquer ataque infernal. Além disso, temos o exército de anjos guerreiros para nos servir contra a atuação do poder destrutivo do miserável Satanás. E ao exercer essa autoridade e poder, nunca devemos sentir pena do espírito imundo, pois se trata de um anjo caído que seguiu Satanás na rebelião contra o nosso amado Senhor Deus. Portanto, são nossos inimigos. Eles não têm compaixão de nós, logo, nós não devemos ter deles. A espada deve estar sempre desembainhada. Somos ministros de Deus, comissionados para punir o poder das trevas operante neste mundo cruel. Nós, homens e mulheres obedientes à palavra do Senhor, não devemos nos intimidar, nem muito menos ter medo diante de qualquer situação que venha ameaçar
os nossos projetos de vida. Pois Deus nos faz prosperar em qualquer iniciativa que tomarmos. Os espíritos imundos agindo sobre homens incrédulos são como cães vira-latas, que latem, mas não mordem. Temos a unção divina sobre as nossas vidas. E se por acaso ocorrer alguma coisa desagradável e injusta, terá sido com a permissão divina. Embora, quando tal situação acontece, ela é transformada em glória e honra, uma vez que o Senhor transforma a maldição em bênção. E sempre vai honrar aqueles que o honram. Ninguém vence os eleitos de Deus. Tentar atropelá-los é loucura espiritual. Porque qualquer coisa que aconteça na nossa vida, que venha ofuscar o brilho e a honra de Deus, terá a sua retribuição e vingança. A lógica humana não coincide com a lógica de Deus, pois ele faz maravilhas. E todo espírito depravado, com caráter atrevido, será inflamado pelo fogo divino, bem como a pessoa que escolheu servi-la. Visto que ninguém, na dimensão espiritual, nem muito menos na dimensão material, pode afrontar uma pessoa comprometida com a palavra de Deus e ficar impune. Preciso abrir um parêntese. Um parêntese aqui, quanto às insinuações caluniosas que perseguidores dotados de um espírito rígido e perverso, que algumas vezes usam essas minhas inspirações proféticas noutro contexto, enviesando os ensinamentos bíblicos da bênção e da maldição, buscando neutralizar a fé na obra da justiça e retribuição divinas aos homens desobedientes e rebeldes ao Deus soberano do universo. Exponham como ministro de Deus o caminho para a bênção e para a maldição. Está escrito: como eu poderia dizer que uma pessoa que vive pecando ou perseguindo os homens de Deus seria abençoada e não teria consequências graves pelas suas atitudes rebeldes? Isso seria um falso ensinamento, desaprovado por Deus, embora aceito pela maioria das pessoas. Ora, em Deuteronômio, capítulo 28, nós vemos bênçãos e maldições sendo elencadas e alertadas quanto à obediência à palavra de Deus, dirigidas ao povo escolhido, ao povo separado, à propriedade peculiar de Deus, ou seja, ao povo de Israel. Quanto mais as pessoas que não têm nenhuma relação de respeito com Deus e com a sua palavra. Os incrédulos e desobedientes já estão condenados às mais diversas e totais maldições. Por isso é necessário que se arrependam e se humilhem diante do Senhor Jeová, para que possam fazer parte da comunidade de Israel através da fé sincera em Jesus Cristo. E claro, com obediência concreta à palavra do Senhor, como está escrito em Isaías 55, 7. Vamos ao texto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus maus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Não me abalo diante de palavras negativas, ou rumores, ou de ameaças, uma vez que existe esta promessa divina expressa em Isaías, capítulo 54, versículo 7. Vamos ao texto. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça vem de mim, diz o Senhor. Bem,
Já falei de um dos aspectos da atuação maligna, a possessão demoníaca. Agora vou falar do outro aspecto da opressão demoníaca. A opressão demoníaca é a influência do poder das trevas ou dos demônios, sistemas humanos, palavras, formas de pensar decaídos, que atuam sobre a vida da pessoa, sem que o espírito imundo possua a sua alma. Lá na possessão demoníaca, o espírito imundo está preso, está agarrado à alma do indivíduo. Já na opressão demoníaca, o espírito imundo não está agarrado à sua alma. Como indicadores da opressão demoníaca, nós temos a enfermidade física, embora aqui vale salientar que a enfermidade, nem sempre quando uma pessoa está com enfermidade física, é decorrente, ou seja, com qualquer mal desse tipo, que eu vou falar, é decorrente de pecado, de desobediência, ou que a pessoa não seja de Deus, porque até mesmo o justo pode passar por infortúnios, por dificuldades. A diferença eu vou mostrar adiante, né? A diferença do justo passar por dificuldades e o ímpio passar pelas mesmas dificuldades. O resultado final é diferente, porque o que importa é o resultado final. Então, a depressão também é outro indicador. A angústia profunda, que deixa a pessoa em condição de impotência. A tragédia, a morte precoce, o desespero, a incredulidade, dentre outras maldições. Quanto à opressão demoníaca, a esse tipo de mal, qualquer um de nós pode ser atingido, como já falei. A diferença entre o cidadão dos céus e o cidadão das trevas é a de que o cidadão dos céus, ao sofrer a ameaça de algum desses tipos de opressão, ele busca a intervenção divina e é salvo e livre daquele mal. Tudo na vida dele segue a normalidade. Quanto aos cidadãos das trevas, diante do mal, ele é sucumbido e definitivamente derrotado. Dependendo do tamanho e da robustez da nossa fé, o mal pode ser neutralizado imediatamente ou progressivamente. Quando eu aprendi a identificar, detectar o mal e a interpretar corretamente o aparecimento desses fenômenos, que a maioria designa de naturais, eu passei a lhes atribuir o seu caráter infernal, bem como descobri a autoridade conferida pelo Senhor Jesus Cristo aos seus discípulos e, posteriormente, também à sua igreja. Além do exercício constante da fé que crê em maravilhas, então eu passei a subjugar as variadas maldições e a determinar sua ruína. Passei da posição de mera contemplação dos milagres antigos da Bíblia para a concretização das promessas de Deus e dos milagres na minha vida. E claro, isso foi tão poderoso que tive de compartilhar com outras pessoas, o que já estava pré-estabelecido para o surgimento e formação da Igreja Soberana da Presença de Deus. Em 2010, no início do meu ministério pessoal, o trabalho de fé realizado pelo Espírito Santo ficou em evidência por causa dos milagres de cura das enfermidades físicas e da libertação de espíritos imundos. Embora Deus se interessasse por todas as dimensões da vida humana. Mas com o exercício contínuo da fé verdadeira, passamos a desfrutar dos milagres de Deus em todas as áreas da minha vida e da vida de cada pessoa que faz parte da Igreja Soberana. Hoje, deixo bem explícito nos meus ensinamentos, à luz da palavra do Senhor, que Ele age nos mínimos detalhes de nossa vida. E que até mesmo aquilo que para nós não pareça necessário de uma intervenção,
Ele cuida, trata, restaura e modifica. Agora quero que você se lembre de uma situação de sua vida em que sofreu uma grande injustiça. Lembre-se daquela situação que lhe deixou apático, sem esperanças. Em suma, lembre-se de qualquer situação que para você parece ser intransponível e sem possibilidade alguma de reversão. Isso na sua cabeça, no seu pensamento, na sua experiência de vida, na experiência de vida do mundo. Eu também já passei por situações que pareciam impossíveis de serem superadas. E eram como se fosse o fim, sem perspectiva de uma virada. Me parecia que eu seria subordinado, tragado por elas por toda a vida. Mas Deus sempre vai honrar os seus servos que agem por fé. O meu Senhor converteu toda a maldição e os obstáculos que o diabo colocou no meu caminho em bênção, em sucesso e algumas vezes em fama. E ainda hoje eu colho bons frutos das maldições pretéritas, que aparentemente eram invencíveis. Transformaram-se em glória e em louvor ao Senhor, e em gratidão e alegria para mim. Isso me fez confiar ainda mais no meu Senhor Deus. Por isso mesmo que não me intimido diante de qualquer obstáculo ou situação imposta por Satanás e seus demônios através dos homens incrédulos e pérfidos. Apresento-lhe o caminho para o sucesso irrefreável e progressivo. Lhe apresento o caminho para a vida plena e abundante, que é através da fé inabalável em Deus e em sua palavra. A fé inabalável fará de você um valente, um herói da fé, uma pessoa invencível e indestrutível. Ao cultivar a fé inabalável, uma grande luz iluminará os seus caminhos e a sua vida brilhará como uma estrela. Onde você pisar a planta do seu pé, Deus lhe dará por herança. Ou seja, tudo que você vier a fazer irá prosperar, por mais que o reino das trevas tente impedir. Você poderá até fugir da fama e da popularidade, mas elas vão lhe alcançar e o seu nome será sempre lembrado na memória de todos. Você será a luz e a glória de Deus entre os seus contemporâneos. Figurativamente, você será como um trilho novo, que tem dentes afiados e agudos, e os montes você trilhará e moerá, e os outeiros tornará como a palha, como está lá em Isaías. Ou seja, não haverá qualquer obstáculo que você não possa vencer, ultrapassar. Ninguém se sustentará diante de você todos os dias da sua vida. Vamos agora à passagem em Provérbios 3, versículo 6, aliás, versículos 5 ao 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Imagino que você, agora, pode até estar pensando sobre a complexidade do problema que tem enfrentado. Porque quando nós começamos a querer crescer na fé, os pensamentos negativos começam a indicar o contrário, o caminho contrário, né? Começam a apontar as dificuldades que para nós são intransponíveis. Isso numa tentativa de neutralizar
a fé, o crescimento da fé. Então, você começa até a elencar cada situação que parece, ao seu entendimento, ser impossível de ser superada. Talvez você esteja sendo ameaçado por uma pessoa investida de poder institucional público, no lugar onde você trabalha, na universidade, ou esteja sendo perseguido dentro de uma empresa. E você pensa, me espreitam e podem me prejudicar nos meus objetivos e planos. Então, ouça as palavras deste sacerdote de Deus, dotado da fé inabalável e sobrenatural. Não permita que qualquer ameaça reprima a sua fé e confiança no Deus onipotente. Pois se você usar a fé, todos os que querem ou buscam o seu mal serão derrotados e confundidos nos seus intentos satânicos. Pois, por mais que sejam astuciosos, eles não vão prevalecer contra você. Uma vez que sua fé cria um círculo de fogo ao redor de sua vida e ao redor de todo o seu projeto. Ainda que o diabo venha temporariamente ofuscar o seu brilho, o brilho da glória de Deus, da prosperidade de Deus na sua vida, essa ação será repentina e posteriormente será transformada em bênção para você. Nada poderá lhe derrotar se você estiver na fé verdadeira, como está escrito em Jeremias, capítulo 15, versículos 20 e 21. Passemos ao texto. E eu te porei contra este povo como forte muro de bronze, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. Porque eu sou contigo para te guardar, para te livrar deles, diz o Senhor. E arrebatar-te-ei da mão dos malignos, e livrar-te-ei das mãos dos fortes. Então não importa a quantidade de pessoas que querem ver ou que buscam o seu mal, nem importa se os que lhe perseguem ocupam a mesma posição que a sua, ou se existem superiores hierárquicos envolvidos no caso. Pois basta você ter acesso inabalável, ou seja, a certeza da presença de Deus na sua vida, e buscar a intervenção divina, que por mais difícil que pareça a situação, Deus vai intervir com seu poder de maravilhas e irá confundir tais pessoas obstinadas a lutar contra os eleitos de Deus. Isso é apontado pela fé bíblica. E isso é apontado pela fé sobrenatural. Isso é apontado pela fé inabalável. Essa situação que lhe apresentei, seja ela em grau mínimo ou máximo de dificuldade, é um exemplo de maldição imposta pelo miserável do capeta, em forma de opressão demoníaca, mediante os sistemas humanos corruptíveis que matam e destroem. Mas a situação é vencida tranquilamente com o exercício da fé genuína no poder de maravilhas do Senhor Deus. E essa fé lhe dá um espírito ou um comportamento corajoso, inabalável diante da situação. Portanto, não tenha medo de nenhuma situação, obstáculo ou pavor repentino, pois, se você exercitar constantemente a fé sobrenatural, inabalável, e proferir a sua confissão de fé, quero dizer, profetizar milagres na sua vida, nada absolutamente irá vencê-lo. Porém, essas declarações de fé devem ser sinceras e verdadeiras. Ou seja, você faz a confissão de fé
com palavras, mas o seu coração deve estar em concordância com suas palavras. Do contrário, sua declaração não passará de mero cisma religioso, portanto desprovido de poder espiritual. Logo, esteja certo de que, independentemente da força de Satanás, Deus pode e permitirá que você prevaleça. Deste modo, Deus cuidará das questões de sua vida que para você não tem relevância alguma, mas que Deus quer completar uma obra extraordinária e incomum na sua vida, para que todos vejam que você possui um Deus poderoso e que lhe ama. Uma vez que para Ele se faz necessário abençoar sua vida de forma superabundante, objetivando honrar o seu glorioso nome. Porque, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus preparou para aqueles que o amam. 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Então, está na hora de você usar a fé inabalável, que é a plena confiança em Deus e na sua palavra. Amém.